Chegamos ao módulo 2 do nosso curso, aprendendo sobre o trabalho e as profissões. Talvez você reflita, mas será que não é muito cedo para falar desse tema? Por que uma criança tão nova precisaria aprender sobre o trabalho e as profissões? Muitas vezes me perguntam em entrevistas se 16, 17 anos não é cedo para um adolescente escolher a sua profissão. E sabe o que eu penso? É tarde. Se nós não cultivarmos desde cedo o conhecimento sobre as mais diferentes profissões, a forma como o mundo se constrói, como as sociedades funcionam, a curiosidade sobre as mudanças que os trabalhos sofrem ao longo da vida e, principalmente, a conexão que todas as profissões têm umas com as outras. Afinal de contas, ninguém trabalha sozinho, tudo acontece sempre por meio de uma complexidade enorme. O nosso aluno pode chegar ali no ensino médio, na hora de escolher a sua profissão, com preconceitos, com ideias fechadas, com distorções inadequadas. Eu li recentemente um estudo interessante que mostrava, e claro, isso são estudos, são ensaios, de que nos próximos 10 anos as maiores companhias, muitas delas ainda nem existem. Claro, isso é futurologia, mas o fato é que o mundo muda e sempre continuará mudando. Então, aproveitar que a criança ainda é nova, que ela tem curiosidade, um apetite enorme por conhecer e, de alguma forma, sensibilizá-la de que o trabalho é uma maneira de participar do mundo, de ocupar de forma produtiva o nosso tempo e de colaborar com a sociedade, é fundamental para justamente quebrar aquela ideia de que eu trabalho como algo estressante, como algo que serve só para ganhar dinheiro e como algo que nos aliena. Se o aluno crescer com inteligência emocional e com esta percepção de compartilhar, o trabalhar pode se tornar uma maneira feliz, saudável e produtiva de viver e de conviver. Na atividade O que é trabalho, além de ler junto com os alunos o texto, você também pode apresentar para eles o Pelé. Talvez alguns já conheçam, talvez outros não. Existe inclusive um DVD que eu adoro, que chama Pelé Eterno, que mostra, eu confesso que eu não vi o Pelé jogando. Eu não entendia lá quando falavam tão bem do Pelé. Quando eu vi esse documentário, eu falei, meu Deus, eu não tinha ideia o que o Pelé tinha representado. Tem até uma cena de dois povos que estavam em guerra e quando foi ter uma apresentação do Pelé ali para jogar, eles fizeram um armistício, eles fizeram a paz para poder assistir o Pelé jogar. Aquilo foi muito interessante. Então, se você tiver o tempo e a possibilidade, procure ver com os alunos esse documentário, porque muitos deles, de alguma forma, gostam do futebol e conhecer um ídolo do esporte, associando também a carreira esportiva com o trabalho, pode ser muito interessante para justamente trabalhar essa complexidade do mundo e essa curiosidade de que o trabalho está em tudo. O trabalho está na imagem que você está vendo, está no livro que os alunos estudam, está no tênis que eles vestem, enfim, tudo que de alguma forma nós desfrutamos como produtos e como serviços, tem ali uma forma de trabalho. Na atividade Pensar, Sentir e Agir, nós vamos aprofundar o conhecimento dos alunos sobre as diversas formas de trabalho. Como você vê aí na sua tela, nós temos gente trabalhando com computador, com máquina de costura e muitos outros contextos. E talvez, dependendo da região, da sua cidade, você possa explorar com os alunos outras maneiras, outras expressões, outros tipos de trabalho. Pode ser até interessante mostrar fotos que não estão no livro e até pedir que os alunos digam que outros trabalhos eles conhecem, que é justamente o que a gente vai fazer no item 2, pedir que os alunos desenhem 2 trabalhos de 2 adultos da família. Essa é uma excelente oportunidade para ver se eles fixaram o conceito do texto anterior de que o trabalho doméstico, o trabalho voluntário é um trabalho. Por quê? Às vezes o aluno pensa assim, minha mãe não trabalha, o meu avô não trabalha. Às vezes tem avós que cuidam de um monte de gente da família, se ocupam de toda uma malha social e às vezes a criança acha que não trabalha. Então, a gente tem que quebrar essa ideia de que o trabalho é ruim, que o trabalho é só estressante, que o trabalho só está ligado com ganhar um dinheiro.
trabalhar é uma maneira de interagir e de pertencer a uma sociedade ou a um grupo social. E no item 3, eles vão desenhar um trabalho que eles gostariam de fazer no seu futuro. E aí é deixar a imaginação brincar e talvez seja até legal você dizer, olha, se eu não fosse o professor, que outros trabalhos eu gostaria, ou até que outros trabalhos você faz no seu tempo livre, nos finais de semana, ou até como um trabalho extra que você pratique. Na atividade As Profissões, nós perguntamos para os alunos o que é uma profissão. Trabalhar com eles, a fixação desse conceito e principalmente, será que trabalho e profissão é a mesma coisa? Como eu sempre falo, muito mais do que a semântica, a definição exata do que é trabalho, o que é profissão, o que nós queremos aqui é despertar a curiosidade dos alunos. Inclusive, se os seus alunos manifestarem uma criatividade grande, você pode até trabalhar profissões que ainda não existem e que um dia existirão. Quantas coisas hoje em dia nós usamos, nós desfrutamos, que talvez há tempos atrás pareceriam impossíveis. Estimular desde cedo essa curiosidade pode ser uma sacada bem interessante para associar o trabalho como uma coisa que vai sendo construída e reconstruída ao longo do tempo. E em seguida, nós trabalhamos no texto a ideia de objetos e instrumentos de trabalho. Você pode, por meio de revistas, por exemplo, pedir que os alunos recortem tudo que eles encontrarem que pareça uma palavra ou uma imagem de um objeto de trabalho. E estimular que eles indiquem cada objeto para que profissões poderia servir. Por exemplo, um lápis. Para que profissões poderia servir? Para muitas profissões diferentes. Um óculos, um estetoscópio, um tijolo. Quantos objetos servem para diversas profissões? Isso pode ser interessante para que os alunos comecem a compreender que o mesmo trabalho usa muitos objetos e também o mesmo objeto serve para muitos tipos de trabalho. E na sequência, nós trabalhamos duas profissões que de alguma forma mudaram ao longo do tempo. Se você achar interessante, você pode até montar com os alunos uma linha do tempo sobre as profissões que não existem mais, as profissões que talvez no futuro existirão. Uma vez eu fui numa escola que o professor de teatro montou um túnel do tempo. E ali os alunos de diversos anos passavam olhando fotos, palavras, objetos, de um lado de aquilo que não existe mais e de um outro lado aquilo que está por vir. Os alunos do ensino médio que construíram essa exposição, mas todos os alunos participavam conhecendo a linha do tempo das mais diferentes profissões. Fica aí uma dica para você. E na atividade Pensar, Sentir e Agir, nós vamos justamente nos aprofundarmos sobre esta questão de objetos, roupas e instrumentos de trabalho. Além das que estão aqui, existem muitas outras e se você puder convidar profissionais para virem falar do seu dia a dia, familiares para trazerem os objetos que eles trabalham. Se os familiares não puderem, por qualquer motivo, eventualmente se eles puderem mandar fotos, se os alunos puderem tirar fotos que os pais disponibilizariam mostrando os instrumentos de trabalho, porque às vezes uma pasta, uma sacola, um saco de roupas, tudo pode ser um instrumento de trabalho, aquilo que a mãe usa na cozinha. Então a gente pode, de diferentes maneiras, estimular justamente essa curiosidade dos alunos e mostrando que objeto de trabalho pode ser tudo. Eu estou aqui pensando, esta pulseira de prata pode ser um instrumento de trabalho de um artesão. Né? E aí ele tem isso, aí ele vai ter lá o alicate, vai ter lá o outro objeto para fixar direito, ou seja, os mais diferentes modos de viver, conviver e trabalhar podem neste momento ter o seu espaço. E filmes no YouTube e na internet, nos mais diferentes canais e mídias sociais, você também pode pegar filmes ou trechos que estimulem essa curiosidade dos alunos. Um mero passeio pela escola já pode ampliar esse repertório, passeando pelo laboratório, passeando pela quadra, visitando ali a sala de manutenção, para estimular que os alunos percebam os mais diferentes objetos, as mais diferentes roupas, os mais diferentes modos de trabalhar.
Na atividade em prosa e verso, além de cantar uma música muito gostosa, que é um momento lúdico, gostoso, um momento sublime do curso, você vai trabalhar justamente a profissão do pintor e no que ele contribui com a sociedade. Eu gosto de associar o pintor com aquele grafiteiro que é contratado e faz uma imagem bonita. Eu gosto de associar o pintor com aquela pessoa que desenvolve a capa de um livro. Eu gosto de associar o pintor com aquela pessoa que de alguma forma contribui com a moda. A pintura aqui pode ser ligada a pincel e tinta, mas pode ser também ligada à diagramação. É um momento para ajudar o aluno a ver que uma profissão, que a gente chama aqui do pintor, pode ter muitas outras nuances, muitas outras formas de ser expressada. Na atividade roupas de trabalho, nós ressaltamos uma vez mais a importância das diferentes vestimentas em relação a diversas profissões e um passo além muito bacana é estimular que os alunos ou venham vestidos durante um dia ou talvez uma semana com uma profissão que eles de alguma forma gostariam ou se sentiriam com vontade de prestigiar, ou até construir junto com os alunos ali, né, de uma maneira bastante simples, mas inventiva, as roupas das profissões com as quais eles se identificam. Às vezes a turma pode ter a verba para alugar ou a família pode ajudar na confecção de uma fantasia, mas tão importante quanto a fantasia ser bonitinha, eu diria até mais, é estimular que os alunos, eles próprios construam eventualmente as suas fantasias, as suas roupas de trabalho. Claro, aí o desafio maior é estimular num baú, num cesto, diversas opções para que eles, de alguma forma, peguem os objetos, os instrumentos, as roupas e sem a menor necessidade de uma absoluta correção. Ah, mas se o aluno pegou um estetoscópio e pegou o binóculo, não tem problema nenhum. Se você não tiver a verba para trazer os objetos, selecionar no YouTube imagens e deixar ali as imagens impressas para que eles de alguma forma representem os objetos, as roupas e os nomes das profissões que eles gostem mais, também está bom. E se um aluno colocar ali algo absolutamente novo, não tem problema, é a criatividade dele sendo praticada, sendo colocada em ação. Logo na sequência da sessão diária de bordo, nós temos ideias em rede, que é a sugestão de um livro que de alguma forma reforça um ponto que foi trabalhado ao longo daquele modo. Nesse caso, a coleção Hoje Vou Ser é muito bacana porque ela vai estimulando que os alunos entendam um pouco mais das mais diferentes ocupações profissionais. Eu já fiz muitas vezes com os alunos no ensino médio o desafio, eu chamava de test drive profissional. Durante uma semana, eles iriam praticar atividades ligadas a uma carreira do seu interesse. E ao trazer essas ideias em rede, me ocorre aqui a possibilidade de que, nos próximos dias, o aluno que pensa, por exemplo, em ser piloto de avião, ele de alguma forma vai investigar um pouco mais sobre isso. E esses livros podem de alguma forma ajudar a ampliar esse repertório, estimulando a curiosidade e trazendo novos conhecimentos para a turma.